Olá pessoal, então voltando aqui para o terceiro vídeo da aula 2 de Fundamentos da Matemática 2, tá? Então o que a gente está fazendo é definindo o que é uma relação, tá? E essa é uma aula bem introdutória, ok? E além disso eu estou dando vários exemplos, tá? Então olha só, exemplo 7. Então é dado um conjunto A e T é uma relação de A em A, tá? Ou seja, e é uma relação do tipo XY, é uma relação do tipo formada por todos os elementos XY em A cartesiano A, que eu posso denotar simplesmente por A2, né? Tais que P de XY é verdadeira, né? Em que P de XY é o predicado x ao quadrado igual a y ao quadrado, tá? Note que esse x e y ambos são variáveis no conjunto A, onde o A está aqui, ó. Então, ó, T de xy é formado por todos os pares xy, tá? Que satisfazem a relação x ao quadrado igual a y ao quadrado. Então, para começar, vamos lá. Quem é a relação T? Vamos testar par a par. Menos 1 está em T? Se você olhar, não, né? Não, lógico que sim, né? Que é menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 está. Menos 1, 0 está? Não, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1, tá? Note que esse par não satisfaz isso. E 0 ao quadrado é 0, tá? Então, menos 1, 0 não está. Menos 1 e 1 está? Está, porque menos 1 ao quadrado é igual a 1 e 1 ao quadrado é igual a 1 também, tá? Note que para que um par esteja em relação T, essa propriedade aqui, ó, verde aqui, ó, tem que ser satisfeita, tá? Agora o par menos 1, 2 também claramente não está, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Bom, 0 menos 1 não. 0 e 0 sim, né? 0 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado. 0 e 1 também não. 0 e 2 também não. Agora o 1. 1 e menos 1 está, né? Porque 1 ao quadrado é igual ao menos 1 ao quadrado. 1 e 0, não, né? 1 ao quadrado é diferente de 0 ao quadrado. 1 e 1 está, né? 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. E 1, 2 também não está, né? Porque 1 ao quadrado é diferente de 2 ao quadrado. Agora, o par 2 menos 1 também não. 2, 0, não. O 2 e 1, não. Mas o 2, 2 está, tá? Ok? Bom, só observação, utilizando o conteúdo das aulas passadas aí, sobre conjunto das partes, não sei se vocês lembram, né? Nesse caso aqui, ó, suponhamos que o conjunto A é constituído pelos números 1, 2 e 3 e o conjunto B é constituído pelas letras, né, X, Y e Z, tá? Então, ó, como é que a gente define uma relação de A em B? Basta escolher pares ordenados, certo? Porque qualquer subconjunto do cartesiano, né, entre A e B, qualquer subconjunto aqui é uma relação, tá? Agora, como o A tem 3 elementos e o B tem 3 elementos, nós já vimos que o cartesiano vai ter 3 vezes 3 igual a 9 elementos, tá? Vocês não sei se vocês lembram da última aula, tem uma propriedade. Se o conjunto A tem m elementos e um conjunto B tem n elementos, então o produto cartesiano
entre A e B tem M vezes N elementos, tá? Então, nesse caso, o A tem 3 elementos, o B também tem 3. Então, o cartesiano B tem 3 vezes 3, que é igual a 9 elementos, tá? Então, agora, vamos pensar comigo. Toda relação é um subconjunto do A cartesiano B. Quantos subconjuntos a gente consegue formar em A cartesiano B? O número de subconjuntos é exatamente a cardinalidade do conjunto das partes, né? Porque o conjunto das partes, vamos relembrar também, o que é o conjunto das partes de um conjunto X? É a família formada por todos os conjuntos, né? Y, tais que Y estão contidos em X. Então, o conjunto das partes de A cartesiano B, então, por definição, é o conjunto de todas as relações de A em B, tá? A gente também viu um negócio nas aulas aí atrás, que se um conjunto X tem M elementos, então o conjunto das partes desse conjunto X tem 2 elevado a M elementos, tá? Nosso exemplo aqui, ó, o A cartesiano B tem 9 elementos. Então, o conjunto das partes de A cartesiano B tem 2 elevado a nona elementos. Ou seja, tem 512 elementos o conjunto das partes de A cartesiano B. Tá? Ou seja, em A cartesiano B existem 512 subconjuntos. Como cada um desses subconjuntos é uma relação de A em B, então existem 512 relações possíveis, tá? Distintas de A em B. Tá? Ó, por exemplo, ainda nesse exemplo aqui, tá? Ó, o A é esse conjunto aqui e o B é esse conjunto. R é uma relação de A em B, né? Ó, porque o único elemento aqui é 1x e o 1x é um par ordenado do cartesiano entre A e B. Ó, 1x e o 3z também estão em A cartesiano B. Portanto, S aqui, ó, essa S também é uma relação de A em B. Tá? Também, ó, a T, aqui dada assim, ó, é uma relação de A em B, ó, porque ó, os pares 1x, ó, 1 relaciona com x, 2 relaciona com x, 3 relaciona com x e o 3 relaciona com y. Tá? Então, esses 4 elementos estão no produto cartesiano entre A e B. Tá? Note que relações são, por definição, subconjuntos de um produto cartesiano. Então, eles são conjuntos. Então, a gente pode falar que uma relação está contida em outra, ou não está contida, ou está contida propriamente. Tá? Por exemplo, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de enxergar. R está contido em S, tá? Porque olha só, o único elemento da relação R é esse par em 1x e ele está na relação S, tá? Também, ó, o R está contido na relação T, ó, porque ó, o par 1x também está aqui, ó. Então todo elemento da relação R está na relação T. Por outro lado, S não está contida na relação T, ó, porque 3z é um elemento da relação S, mas aqui, ó, se você olhar, não tem 3z na relação T, né? Tem o 3x, 3y, mas não tem o 3z. Então a gente pode falar que S não está contida em T, tá? Um exemplo mais geral do que nós fizemos lá em cima, né?
Considera então no conjunto dos números naturais não nulos, tá? Aqui tem um errinho, tá? Aqui é n estrela ao quadrado, né? N estrela 2. Pega os naturais não positivos, né? Parte 1, 2, 3, assim, só tirei o zero. Vamos definir a relação, formar todos os pares x e y com x e y naturais positivos, né? Com x menor que y, tá? Então, nesse caso, ó, quando que um elemento, um número natural x, está relacionado com outro número natural y? Sem somente ser, o x é menor que o y, tá? Então, ó, nesse caso é muito mais fácil para a gente enxergar, né? Mais conveniente para a gente usar essa notação, né? X menor que y, do que usar x relacionado com y, né? XRY, né? Melhor usar o x menor que y, que é o que a gente já está acostumado a usar, tá? Ó, como eu falei lá no começo, aquela notação de par ordenado contido em uma relação vai ser conveniente para a gente usar quando a gente for demonstrar algum resultado, tá? Lembra que eu falei que, por exemplo, escrever x relacionado com y é equivalente a escrever que o par ordenado x e y pertence ao conjunto R? Então, essa notação muitas vezes ela é mais interessante para a gente usar quando a gente for demonstrar algum resultado bem teórico, tá? Em todos os exemplos que faltou um 2 aqui, não. Ó, a gente pode também considerar as relações S, T e U, em que S é o conjunto formado por todos os pares, todos os números, os pares de números naturais positivos, tá? Tais que x é menor ou igual a y. T é formado por todos aqueles pares de números naturais positivos com x maior que y. E U, conjunto formado por todos os pares x e y com x e y positivos, né? Em que x é maior ou igual a y, tá? Vamos ver essas relações aqui, ó, entre R, S e T, ó. Bom, então R é a relação formada por todos os x e y. Eu vou colocar assim, tá? Tais que x é menor que y. S é formado por todos os pares tais que x é menor ou igual a y. Note que se um par x e y se relacionam pela relação R, isso implica que eles também se relacionam pela relação S, né? Porque se x é menor que y, ainda é verdadeiro que x é menor ou igual a y, tá? Então, ou seja, R está contido em S, tá? Mas elas são diferentes, né? Por quê? Porque o par 1, 1 se relaciona com o 1 se relaciona com 1 pela relação R, né? E o 1 não relaciona com 1 pela relação R, tá? Logo, essa inclusão é estrita, né? O R está contido em S, mas R e S são diferentes, tá? Ó, quem é o T? É formado por todos os pares x e y, tais que x maior que y. E quem que é o
S barra, vocês lembrarem, o complementar do S. São todos aqueles elementos do universo, né, de n cartesiano n, que não estão em S. Então, ó, por definição, vocês lembrarem lá do segundo bimestre, é formado por todos os pares, tá? XY, que não estão em S. Ou seja, é formado por todos os pares XY X. Quando que o X está em Y? Nossa. Quando que o par XY está em S? Quando x é menor ou igual a y. Então, quando que o par XY não está em S? Quando x é maior que y, né? Porque se o x for menor que y ou igual a y, o par XY está em S. Só que eu quero o par XY não está em S. Então, meu x tem que ser maior que y. Ora, mas isso aqui é justamente, olha aqui em cima, ó, a definição da t, né? Então, nossa relação t é justamente complementar da relação S, tá? Além disso, o que é S união T? É formado por todos os pares x e y, aqui, né? Tais que xy pertence a S ou xy pertence a T. Ou seja, é formado por todos os pares x e y. O que significa xy pertence a S? Significa que x é menor ou igual a y. X é menor ou igual a y ou xy em t. Tá aqui, ó, x maior que y. Ora, mas todo elemento, todo par xy satisfaz ou isso, né? Ou x é menor ou igual a y, ou x é maior que y, né? Então, isso aqui nós vamos gerar todos os elementos do nosso universo, tá? Então, por isso que é válida essa relação aqui, ó. S união T dá o N2. Bom, vamos ver aqui então o exemplo 10. Vamos considerar A o conjunto formado pelos números 0 e 1. E P de A é o conjunto das partes de A. Então, vamos listar primeiro, então, esses elementos, tá? Então, o A é o conjunto 0, 1. Então, como o A tem dois elementos, o conjunto das partes de A, nós sabemos que eles têm que ter 2 ao quadrado igual a 4 elementos, né? Então, vamos lá. Como o A é o conjunto, esse aqui, temos que, então, o conjunto das partes de A tem 4 elementos, né? 4 subconjuntos do A. O primeiro é o vazio, o conjunto que contém o número 0, o conjunto que contém o número 1 e o próprio A, né? Que é o conjunto que contém 0 e 1. Então, vamos lá, ó. A relação R definida aqui, ó, é definido em P, no cartesiano de P de A com P de A, tá? Eu vou apagar aqui e escrever por cima, tá? Então, R é uma relação do conjunto potência no conjunto potência, que é formado por todos os pares XY em P de A cartesiano potência de A, tais que x está contido em y.
tá? Então, o P de A está aqui, ó. Então, quem é o R nesse caso, né? Então, vamos lá. O R é essa relação no conjunto potência de A, né? É formado por todos os pares x e y. Lógico que eu vou colocar x e y maiúsculos agora, porque eles representam subconjuntos de A. Tais que x está contido em y. Essa aqui é a relação usual de inclusão de conjuntos, tá? Então, o vazio. Então, ele tem que relacionar esses 4 elementos, tá? A relação vai envolver esses 4 elementos. O vazio se relaciona com o vazio, né? Porque o vazio está contido em vazio, né? Note que o vazio vai se relacionar com todos os conjuntos, porque o vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, o vazio, o conjunto que contém o 0. O vazio, o conjunto que contém o 1. E o último par é o vazio, o conjunto que contém o 0, 1. Beleza. Agora, continuando aqui, ó, com 0. Esse conjunto, não é o 0, né? Agora, o conjunto que contém o número 0 está contido em qual desses conjuntos aqui? Só nesse aqui, né? Agora, o conjunto que contém o número 1. Entre esses conjuntos, errei o negócio aqui. É claro que todo conjunto está contido nele mesmo, né? Então, entre esse par e esse aqui. Agora, o conjunto que contém o número 1. Então, esse conjunto está contido nele mesmo e nesse aqui, né? Então, ele vai se relacionar com ele mesmo e com esse aqui, né? E esse aqui, que é o conjunto A, né? Só está contido nele mesmo. Então, nesse caso, essa é a relação R da potência de A, tá? Então, note que a gente foi no conjunto A e pegou todos os pares e subconjuntos de A, tais que o primeiro conjunto está contido no segundo. Todas as possibilidades, ó. O vazio está contido no vazio, o vazio está contido no conjunto que contém o 0, o vazio está contido no conjunto que contém 1, e o vazio está contido no conjunto que contém o 0 e 1, tá? Então, sempre o vazio está contido em qualquer outro conjunto, então ele vai estar contido em qualquer subconjunto do A. O conjunto que contém o 0 só vai estar contido no conjunto que contém o 0 e no próprio A. O conjunto que contém 1 só estará contido nele mesmo e no A. E o A só está contido no A mesmo, no próprio A, né? Bom, última observação, eu coloquei até como exemplo, é que existem 3 tipos de relações que sempre estarão definidas, tá? Que recebem então nomes especiais e são às vezes chamadas de relações triviais, tá? Isso para qualquer conjunto A. A primeira é relação vazia, tá? Porque o vazio está sempre contido em A cartesiano A, e agora que eu lembrei o negócio, que eu... Não, tô me confundindo aqui. Então, ó, a relação vazia sempre existe, tá? Para qualquer conjunto A. Qualquer relação, na verdade, qualquer relação de A em B, tá? Então, sempre nós temos aqui, né? O conjunto vazio está contido em A cartesiano B, quaisquer que sejam A e B, né? Pois o vazio está contido em qualquer conjunto. Então, em particular, o vazio é um subconjunto de A cartesiano B e, portanto, o vazio é uma relação de A em B, tá?
Uma outra relação que sempre existe é o que a gente chama de relação total, que é o todo, tá? Os próprios subconjuntos, né? Porque todo conjunto é contido nele mesmo. Ok? Então é o A2, lembrando que é o A cartesiano A, né? E a outra relação que nós já vimos hoje é a identidade, tá? Também conhecida como diagonal, que é aquela relação formada por todos os pares, cuja primeira coordenada é igual à segunda. Ok? Então, gente, ó, essa aula foi mais introdutória, tá? Sobre o conceito de relações. Então, note que basicamente a única coisa que eu fiz foi definir o que é uma relação. Definição não tem muito segredo, tá? É uma relação de A em B é simplesmente qualquer subconjunto do produto cartesiano de A e B, tá? E fizemos exemplos, tá? E demos alguns nomes para as coisas, tá? Aí na próxima aula a gente começa a ver domínio, imagem das relações, tá? Até a próxima aula, então.